Olá, queridos! Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo se faça presente nesse dia no coração de cada um de vocês. Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22, vai nos dizer assim: Então chegaram a Betsaida. E lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, pondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem passou a ver claramente. Ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Muitas vezes a cura que Jesus nos proporciona, a forma como Ele age em nossas vidas não é imediata. Muitas vezes a cura é um processo. Muitas vezes a cura é um processo doloroso, mas necessário. Perceba, através dessa história nós compreendemos que essa foi a única vez que a cura que Jesus operou não foi imediata. Não foi à toa. Ele é um modelo para nós. Ele é um modelo a ser seguido e ele nos mostra que ele age de diversas formas. E na diversidade das formas como Jesus age em nossas vidas, nós percebemos um exemplo muito interessante, muito claro através dessa passagem, dessa história. Perceba que no primeiro versículo, que é o versículo 23, que é onde eu quero trazer e chamar a sua atenção nesse dia, nos diz que Jesus, quando viu aquela situação, a primeira atitude que Jesus teve foi tomar o cego pela mão e levá-lo para fora da aldeia. Perceba, Jesus tem compromisso com a cura, com a minha cura, com a sua cura, seja ela física, seja ela emocional, seja ela mental, psíquica, não importa. Ele tem um compromisso. E a primeira coisa que Jesus faz conosco quando Ele inicia o processo da cura é nos tomar pelas mãos e nos levar para fora. Ele nos leva para fora do ambiente onde muitas vezes até mesmo nos trouxe aquele problema, aquela dor emocional, aquela rejeição, aquela dor física, aquela doença, aquela enfermidade. Ele leva o cego para fora. Ele toma pela mão e o leva para fora. Levar para fora, além de nos trazer à nossa mente e coração a ideia de nos afastar do local que nos adoece, também nos leva a pensar sobre o secreto. Ele nos afasta. Muitas vezes no momento onde Ele está a sós conosco, no momento de solidão, de afastamento, de resignação, no lugar do secreto, no local distante das pessoas, do barulho, do tumulto, das opiniões, Ele nos encontra. E nesse lugar do encontro foi o lugar onde Jesus teve mais intimidade com este cego. E então Ele operou de sua forma milagrosa, de sua forma poderosa. Então Ele leva o cego para fora e Ele age de uma forma interessante. Ele cospe nos olhos do homem e depois impõe-lhe as mãos. Perceba, naquela época e até mesmo para nós hoje, isso parece um tanto quanto estranho, até repugnante, desprezível, a questão do cuspe, da saliva, a forma como Jesus agiu. E muitas vezes nós lemos essa passagem e ficamos pensando: por que será que Jesus agiu dessa forma? Ele poderia ter apenas colocado as mãos, imposto as mãos sobre o cego e ele seria curado. Mas não, ele usa um modo peculiar, um modo diferente de agir e repugnante, tanto para a época quanto para nós hoje em dia. Será que muitas vezes isso não acontece na minha e na sua vida? Talvez não seja, lógico, literalmente a saliva de Jesus, mas talvez seja uma situação, uma circunstância que você esteja vivendo que seja desprezível, repugnante, irritante, que te deixe desconfortável. Foi exatamente isso que Jesus usou como processo de cura para aquele cego. E é exatamente isso que muitas vezes Ele usa em nossas vidas, no processo da cura e da libertação de nossas emoções, de nossa alma.
Muitas vezes, Jesus vai te levar a passar por situações desconfortáveis. Muitas vezes, e perceba, esse cego também deve ter pensado, assim como nós muitas vezes pensamos, por que será que este homem está fazendo isso? Que tipo de artifício, que tipo de artimanha ele está usando para me curar? E muitas vezes nós olhamos para algumas circunstâncias que nós passamos em nossas vidas, pessoas desconfortáveis, situações desconfortáveis, que parecem aparentemente sem sentido algum. E você se pergunta, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que isso está acontecendo? Não faz sentido, não tem razão de ser. Assim como Jesus usou esse artifício tão peculiar para a cura daquele cego, ele usa artifícios e circunstâncias que muitas vezes nós não compreendemos no primeiro momento. Mas logo adiante nós vamos perceber que fazia parte do processo. Situações incômodas em nossas vidas servem para nos transformar, para curar nossos sentimentos, nossas mazelas interiores e nos fazer perceber o quão aquém nós estamos daquilo que Jesus tem para nós e das emoções que Deus tem para nós e da cura que Ele tem para nós. Muitas vezes você está passando agora por circunstâncias que você não compreende, que tem te incomodado e você tem perguntado ao Senhor e perguntado a si mesmo, perguntado à vida por quê. Mas saiba que faz parte do processo. O interesse de Jesus é trazer para fora e colocar para fora, de dentro de nós, de cada um de nós, aquilo que faz mal, aquilo que não presta, e muitas vezes Ele usa situações. Mas perceba, Jesus prossegue no seu processo de cura e Ele impõe-lhe as mãos e pergunta, você vê alguma coisa? E o homem cego então responde, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Veja que interessante, ele passa por essa situação tão peculiar e nós podemos trazer para as nossas vidas como exemplo. E mesmo assim, o cego, ele está no processo de cura, mas ele ainda vê as pessoas de forma deturpada. E muitas vezes nossos corações estão tão feridos, as nossas emoções estão tão feridas pelas coisas que nós passamos, pela rejeição, pela dor, pela decepção, com pessoas, com circunstâncias do passado, que muitas vezes nós vemos a nossa vida e as outras pessoas que não têm relação nenhuma com aquilo que passamos de modo deturpado. Nós temos feridas a ser curadas por Deus, a serem tratadas por Deus, e enquanto elas não forem colocadas para fora, enquanto as circunstâncias não trouxerem para fora aquilo que deve ser mudado e transformado, a nossa visão da nossa própria existência, das pessoas que nos cercam, das situações que nos cercam, sempre serão deturpadas, assim como este cego estava vendo. E então Jesus prossegue. E então Jesus coloca novamente as mãos sobre ele, impõe as mãos sobre ele, e então, no processo final, a Bíblia fala que ele consegue ver claramente. Fica restabelecido e distingue tudo de modo perfeito. É isso que Deus tem para as nossas vidas, uma visão perfeita, emoções perfeitas, uma saúde emocional e psíquica perfeita. Ele quer colocar para fora as nossas mazelas interiores. Ele quer nos levar ao lugar do secreto, ao lugar onde Ele tem um encontro conosco, fora da aldeia, fora das opiniões, fora dos palpites das pessoas, daquilo que elas têm para nos dizer. Eu acho que você precisa disso, eu acho que você precisa daquilo ou daquilo outro, não importa. O nosso verdadeiro encontro e o milagre da cura, o processo da cura acontecerá e será finalizado, terminado por Jesus, iniciado por Ele e terminado por Ele, quando nós formos levados por Ele mesmo para fora da aldeia. Perceba o quão glorioso é ver aquele cego, depois de ter sido levado por Jesus, depois de ter passado por uma situação repugnante, peculiar, estranha para ele e para qualquer um que observasse de fora, recebeu finalmente a sua cura e pôde ver claramente, de modo perfeito. Mas Jesus adverte no final desta história e diz ao cego, não entre na aldeia. E essa advertência serve para cada um de nós. Quando o processo de cura que você e eu estamos passando terminar, quando Ele curar as suas emoções, as minhas emoções, e transformar o nosso interior,
e nos levar à visão perfeita, visão espiritual, visão física, emocional perfeita da nossa própria existência. Ele nos advertirá: não entre na aldeia. Enquanto o cego não foi levado para fora, não foi tomado pelas mãos por Jesus, enquanto ele estava naquela aldeia, ele estava cego. Foi a presença gloriosa de Jesus que o levou a ver clara e perfeitamente. Não volte ao lugar onde Deus te tirou. Cada um de nós sabemos as circunstâncias, o ambiente em que nós estávamos, os sentimentos que cultivamos no nosso passado, que nos levou a estar feridos hoje, a estar magoados, a estar com a nossa visão deturpada. Cada um de nós sabe o que nós passamos e o que muitas vezes nós permitimos em nossas vidas. Mas o convite de Jesus é para que não voltemos a esse lugar. Não volte a esse lugar. Não volte a aceitar que as pessoas se aproveitem de suas boas intenções, de seus sentimentos puros e sinceros muitas vezes. Não permita que as pessoas te coloquem em situações que te provoquem feridas. Perceba, amar ao próximo não quer dizer que você deve conviver e nem aceitar as circunstâncias que as pessoas te colocam. Cristo tem um lugar mais alto. Ele tem um lugar à parte para você e para mim. Ele tem um lugar para você fora da aldeia. E eu gostaria de finalizar esta palavra lendo o Salmo 147, versículo 2, que diz assim: Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Você tem o coração quebrantado? Você está preparado para entrar no processo? Muitas vezes você está ouvindo essa mensagem, assistindo esse vídeo, mas você nem entrou no processo. Perceba, o cego foi levado até Jesus. Muito provavelmente ele mesmo demonstrou interesse e vontade de estar na presença de Jesus. E nesse Salmo 147 nos fala a mesma coisa. Ele sara os que têm o coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração que deseja ser curado. Um coração quebrantado é um coração que reconhece que precisa de cura das emoções, cura do coração, da alma e da mente. E muitas vezes até do corpo, até fisicamente. Será que você está preparado para ser levado para fora da aldeia? Será que você está preparado para reaprender a viver e reaprender a conviver com pessoas? Será que você está preparado para andar em discernimento e não permitir que pessoas entrem na sua vida e te levem a se ferir emocionalmente, te levem a feridas emocionais, a circunstâncias más, circunstâncias traumáticas? Será que você está preparado para reconstruir a sua história em Deus? Para que Ele reconstrua os seus muros? Em Isaías, a promessa de Jesus e a promessa do Senhor Deus é que Ele reconstruiria os muros de Israel com argamassa colorida e com pedras preciosas. O desejo do coração de Deus é que você seja curado das suas emoções. O desejo do coração de Deus é que você seja completamente restaurado. Não importa o que te fizeram no passado, não importa o que você permitiu que fizessem com você no passado, ou as circunstâncias com as quais você teve que lidar e você passou na sua vida. Ele quer reconstruir os muros da sua vida e do seu coração. Ele mesmo vai reconstruir, porque você é Israel. Você é Israel de Deus. O desejo do coração de Jesus Cristo é realizar a obra completa. É reconstruir as suas emoções, para que você não permita mais, não se permita mais ser levado pela opinião das pessoas, pelas circunstâncias que as pessoas te colocam e pelas suas próprias emoções, mas pelo poder do Espírito Santo. Permita que o seu coração seja quebrantado. Permita-se ser levado para fora da aldeia. Permita que a cura aconteça. Permita-se viver uma vida diferente. Uma vida guiada pelo Espírito Santo e não pelas circunstâncias. Você crê? Você crê que pode viver uma transformação genuína de dentro para fora? Você crê que Deus pode reconstruir a sua visão e permitir que você veja pessoas e circunstâncias na sua própria vida de um modo diferente, de um modo claro, de um modo perfeito, com a mesma visão que Jesus? Você crê que Jesus é capaz de fazer isso? Hoje, Ele quer te levar para fora. Hoje Ele tem um encontro com você.
Hoje Ele quer te mostrar, através de circunstâncias que muitas vezes serão desagradáveis, mas necessárias. Ele quer te mostrar as suas mazelas e aonde está a raiz do erro. Aonde está a raiz da depressão, aonde está a raiz da rejeição, aonde está a raiz do sentimento insistente de solidão. Mesmo conhecendo Jesus, você ainda se sente tão sozinho, você ainda duvida da presença e da plenitude que Jesus pode trazer na sua vida. Sempre dependente de pessoas, sempre dependente de circunstâncias favoráveis, sempre dependente do governo, sempre dependente daquilo que está fora, quando na verdade tudo que você precisa está dentro. Se você teve um encontro com Jesus, se você aceitou a pessoa de Jesus e permitiu que Ele entrasse no seu coração e na sua vida, você pode viver uma vida diferente. Você pode deixar de ser refém das pessoas. Você pode se deixar levar pela presença do Espírito para fora da aldeia, para fora do lugar comum, para um lugar mais além, para um lugar mais perto de Jesus e mais longe deste mundo e das coisas terrenas. O desejo do coração de Deus é que você abra os seus olhos e viva uma vida não dependente de circunstâncias ou de pessoas, mas uma vida dependente dEle, em total dependência dEle. Ele conhece o seu coração. As pessoas podem ter se aproveitado muitas vezes da sua honestidade, da sua bondade ou da sua pureza, mas Ele não se aproveita. Todo sentimento bom e puro que há no seu coração, toda honestidade, toda boa intenção, tem um grande poder nas mãos de Deus como uma flecha que Ele lançará exatamente para o alvo onde Ele já estabeleceu. Não desista. Não desista de ser honesto, de ser bom, de ser fiel, de ser leal, ainda que as pessoas tenham se aproveitado de você um dia, por esses motivos, por essas características, por esses traços de caráter que você tem, que Deus te deu. Não desista de ser uma pessoa correta, honesta e leal, mesmo quando todos ao seu redor agem de forma contrária. Não desista de ser verdadeiro, mesmo se todos ao seu redor não são verdadeiros. Acredite e confie que as características da sua personalidade que Jesus já colocou em você são instrumentos nas mãos dele. Ele vai curar suas emoções, ele vai renovar a sua vida. Por isso, confie no processo. Se você está no processo, confie que Ele finalizará e a obra dele será completa. E no final você vai conseguir ver a sua própria existência perfeitamente. E se você ainda não entrou nesse processo, tenha o seu coração quebrantado. Coloque o seu coração diante do Senhor e confie que Ele fará a obra. Não importa por quais circunstâncias desagradáveis você venha a passar. Confie que será para o seu próprio bem. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem um fim proveitoso, por isso confie no processo e acredite que tudo tem um sentido. Muitas vezes não aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus. Eu quero orar por você nesta hora. Feche os seus olhos e pense agora em todas as feridas que você um dia sofreu. Todas as vezes que se aproveitaram da sua pureza e simplicidade de coração. Que mentiram e te feriram, ou que te rejeitaram e abusaram de você. Não importa o que você passou no seu passado, Deus tem um processo de cura e de transformação para você. Ó Senhor, nesta hora eu coloco diante do Senhor esta vida que assiste esse vídeo. Muitas vezes esta vida, assim, é o que está neste processo de cura e de libertação do Senhor. Ou talvez essa pessoa que nem entrou neste processo, que não se permitiu ser quebrantado pelo Senhor e levado para fora do lugar comum. Senhor, transforma o coração desta pessoa. Coloca para fora, Senhor, as suas mazelas e mostra para ela claramente a raiz do problema que ela tem vivido, a raiz da rejeição, da tristeza, da solidão, das feridas da alma, da dependência emocional, ó Deus, da solidão e da tristeza. Senhor, leva essa pessoa a ver a sua vida perfeita e claramente. Leva esta pessoa a ver a vida da forma como o Senhor gostaria que ela visse. Cura a sua visão, cura o seu coração, a sua mente, o seu corpo, a sua alma, e que ela seja verdadeiramente, completamente curada e restabelecida no Senhor, para a glorificação e testemunho do Senhor e do teu santo nome. Eu abençoo esta vida e agradeço ao Senhor pela obra do Senhor na vida dela. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém.
Se essa mensagem impactou a sua vida, falou o seu coração, reflita. Ouça quantas vezes for necessário até que ela entre no seu coração e faça morada. E não se esqueça, se inscreva no canal para assistir aos próximos vídeos, compartilhe com seus amigos e deixe o seu like. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus.